E para coordenar a próxima palestra, eu gostaria de convidar, a respeito de gerenciamento de obras, convidar a nossa colega Maria do Socorro Seabra, presidente da ABENC Piauí e vice-presidente da ABENC Nacional. Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Dando continuidade às atividades da tarde, convidamos para proferir a próxima palestra o engenheiro Rogério Dornelles Severo. Rogério Severo Dornelles é consultor e palestrante profissional, com vivência internacional e mais de 20 anos de experiência em empreendimentos de engenharia. Engenheiro civil pela UFRGS em 1993. Tem certificado PMP pelo Project Manager Profissional, concedido pelo PMB em 2009, certificação CRK Notório, Saber em Engenharia de Custos, concedido pelo IBEC, afiliado ISEC, em 2015, e especialização em saneamento e engenharia ambiental pela PUC-RS em 2001. A duração da sua palestra será de 50 minutos. Bom, boa tarde, pessoal, tudo bom? É um prazer estar participando do Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis, aqui em Porto Alegre. Sintam-se os colegas que vêm de fora aí muito bem-vindos. Pelo visto, a temperatura subiu hoje, facilita para quem vem das zonas mais quentes aí do Brasil. A gente está um pouco acostumado com essas oscilações, mas, enfim, vamos falar hoje sobre o tema de gerenciamento de obras, com algumas práticas aí para reduzir desperdícios e mesmo os custos no nosso dia a dia. Ok, lá. Vamos começar dando uma olhada no nosso cenário atual, apesar de todos estarmos conscientes aí da crise pelo qual passa o nosso país e também do ponto de vista de mercado, engenharia civil, a área de construção de uma maneira geral, a área de infraestrutura, paga sempre um preço alto em qualquer crise no nosso país, ou seja, os dados que a gente acaba por ver é que o nosso campo de atuação, ele tem impactos muito mais significativos que o PIB nacional, mas acho que a gente também é um momento bom para a gente poder fazer algumas revisões profissionais do nosso dia a dia. Vamos ver para onde que a gente aponta. Aqui, acho que deve ser para a tela. Que é basicamente acompanhar com muita clareza, dentro dessa área de custos, essa inversão. Aponta aí para ti? Tá, pode deixar, obrigado. Essa inversão da composição do custo unitário básico que tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos. Se a gente observar, a gente tinha custos de mão de obra que tinha uma parcela inferior a 50% há 10 anos atrás, e essa parcela se sobrepõe hoje, chegando a praticamente 57% do custo de mão de obra. Isso faz com que, para quem trabalha nesse setor, que é a questão de controlar custos ou mesmo de planejar futuros empreendimentos, nos obriga a tomar novas medidas, ou minimamente estar aberto para discutir novas concepções e soluções que anteriormente a gente não adotava, porque entendia que o custo era muito elevado. Quando a mão de obra no Brasil passa a custar mais caro dentro dos nossos canteiros, a gente está aberto para soluções
pré-moldadas, né, pré-fabricadas e outras soluções que anteriormente a gente não via. Muitas delas adotadas só, por vezes, em empreendimentos industriais de maior porte. Então, esse acho que é um grande ponto aqui para a gente debater, né, e ficar atento quando a gente quer começar a pensar, a falar em custos. Às vezes, a gente pensar a eficiência das nossas obras é a melhor forma da gente economizar. Às vezes, a gente fazer as obras mais rápido é a melhor forma da gente economizar. Então, esse gráfico, a gente tem mostrado ele com bastante frequência nos eventos que a gente participa, né, principalmente pela área que a gente atua, né, essa área de planejamento e controle de custos, né, para que realmente empresários e profissionais que sejam frentes desses temas nas suas viabilidades passem a abordar e estar abertos para novas alternativas construtivas. Quando a gente pensa, deixa eu voltar aqui, um outro ponto importante que a gente precisa estar atento, né, é a questão da gente entender como que as empresas do nosso campo, no campo da engenharia, pensam estratégia, né, e também como que elas se posicionam em termos de maturidade de gerenciamento. Aonde que elas estão? Onde que estão as nossas empresas de engenharia? E é importante a gente dar uma olhada em algumas pesquisas e ver alguns expoentes aí do mercado que nos trazem algum conhecimento, né, principalmente mundial, que faz a gente interpretar minimamente, né, principalmente a questão da competição. Muitas empresas competem no mundo, né, globalizado, para serem a melhor. As empresas, muitas competem para ser melhor que um concorrente. E algo que a gente tem que estar aberto no nosso campo, principalmente pela nossa capacidade de poder fazer mais, né, ou fazer mais com menos, né, que é algo que a gente também tem que estar aberto do ponto de vista estratégico, é que a gente precisa cada vez mais, né, estar preparado, não para buscar ser o melhor, mas para buscar ser o único. Por que buscar ser único? No momento que a minha empresa, ou o meu campo de trabalho, eu me considero único, eu efetivamente consigo ser percebido pelo mercado como, né, uma empresa que tem um produto diferenciado, né, ou algo que nenhum outro concorrente tem. Então, esse é basicamente uma questão da gente conversar um pouquinho e falar sobre estratégia, que a gente entende ser muito importante. Dentro dessa mesma lógica, né, um outro ponto que a gente fala de estratégia é que a gente tem que perceber, além dessa busca de ser único, né, perceber que as empresas precisam também cada vez mais difundir a sua estratégia para dentro das suas organizações. Os profissionais, né, que estão nos times da engenharia, que estão dentro dos canteiros de obra, que estão lá trabalhando o dia a dia para fazer todas aquelas atividades produtivas, né, os gerentes de contrato, às vezes não assim nomeados como os engenheiros residentes, engenheiros de campo, engenheiros de produção, o nome que a gente tenha na empresa, ele precisa também receber em algum momento da direção da empresa qual que é a estratégia. Ele tem que trabalhar com algum objetivo, ele tem que entender que o objetivo do trabalho dele não é atinente somente ao campo da sua obra. Então, aí o Porter nos traz essa apresentação, esse alerta, né, de que as empresas também têm que trabalhar para que a estratégia ela exista, mas que ela também chegue em toda a empresa, que ela seja muito bem comunicada. Então, são dois pontos que ele traz recentemente, ele tem falado com alguma frequência, né? A gente traz essas duas frases dele aí, desse evento que ele apresentou, que foi o PMO Symposium, né? Em 2014, no evento do PMI. Pensando do ponto de vista de maturidade, né, a gente traz aí uma pesquisa do professor Darcy Prado, no Brasil, que tem, ao longo dos últimos 15 anos, pesquisado a gestão, né, como que as empresas tratam gestão no Brasil, qual é que é o nível de maturidade
de gestão dessas empresas no Brasil, né? Uma pesquisa que ele desenvolve com Archibald, que também é expoente na área no mundo inteiro, né? O que a gente vai ver de dados dessa pesquisa, né? O professor Darcy diz para nós que o mundo hoje depende de projetos, e para muitas organizações são os projetos que garantem o dia a dia de amanhã e lhes permite sobreviver e crescer. Isso para a engenharia é tudo, para as obras, para quem trabalha em obras é tudo. Nossas empresas são empresas de projetos, né? A gente trabalha nesse conceito de projeto. Cada obra, cada empreendimento novo que a gente vai fazer tem uma característica de projeto, e ele é sim, né, o ponto-chave para a sobrevivência das nossas empresas e dos nossos negócios. Então a gente também tem que estar muito atento para isso. E quando a gente vai ver as pesquisas aí do ponto de vista de maturidade, um ponto interessante da gente ver é que a maturidade média dessa pesquisa que ele fez a última vez, eu tive a oportunidade de assistir ele de novo esse ano. Ele disse que ele não fez a pesquisa em 2016 devido à crise, que ele achava que os índices ficariam muito distorcidos, né? Ele vai retomar a pesquisa agora no ano que vem, né? A gente não tem uma diferença tão substancial do ponto de vista de maturidade de gestão de empresas privadas para empresas de governo. O que surpreende, pelo menos a mim, a primeira vez que tive acesso a essa pesquisa lá em torno de 2008, 2010, né? Me espanta, me surpreende, porque ele traz dados de que mesmo empresas de engenharia relegam para a segunda pontos de gestão, pontos de estratégia e pontos de controle. Por consequência, né, a gente tem problemas de custo, a gente tem problemas de prazo, a gente tem problemas de escopo, né, que é um tema que a gente na área de gestão de projetos fala continuamente. O grande esforço do gerente, né, o de estar controlando minimamente escopo, tempo e custo em projetos. Um outro ponto que é bem importante a gente ressaltar, né, é como é que é a maturidade média dessas empresas. Aqui nessa maturidade, né, nesse nível, nessa pesquisa, não tem só empresas de engenharia, não tem, tem diversas organizações de outros ramos, né, mas a gente vai ver que a maturidade média lá, que está em torno de 2,64, faz com que as empresas, mesmo, né, empresas, grandes corporações, ainda assim, no Brasil, a gente tem um índice muito baixo de maturidade. Muito baixo de maturidade de gestão, muito baixo, né, de preparação para realizar projetos e empreendimentos, né? Na minha sensibilidade inicial, quando eu conheci a pesquisa, eu imaginei que a gente teria, em empresas que já reconhecem o valor de fazer uma boa gestão, né, um índice médio da ordem de 3, e não é o que se apresenta, não é o que a pesquisa mostra nos últimos 15 anos, com os dados que estão todos disponíveis, feitos no Brasil. Tá? Por fim, né, por óbvio, né, a gente vai ver que, além de outros dados que estão lá disponíveis, à medida que a empresa desenvolve, né, processos de gestão, né, menos impactos ela tem no dia a dia dos seus projetos. Ainda que ela tenha impactos, esse reflexo no seu portfólio, no todo da empresa é menor. Então, empresas que têm baixo nível de maturidade têm problemas de custo mais vezes que empresas que estão melhores preparadas do ponto de vista de gestão. Empresas que têm também um nível baixo de maturidade atrasam mais obras dos que aqui têm um melhor nível de gestão. Então, a gente tem que ficar minimamente sensibilizado, né, e prestar atenção do que fazer para mudar na estrutura do nosso dia a dia. Tá? De novo aqui. Como que a gente começa a reduzir desperdício, né, pessoal? Eu busquei esse índice, inclusive hoje, né? Procurei buscar um índice mais antigo aí, um índice da revista Técnica de 2001, né, que dizia que a gente desperdiça, lá em 2001, ela dizia que a gente desperdiça 8% de materiais em obras, né, que saem em materiais dos mais diversos tipos, né, dentro do nosso canteiro, e alguns que até ficam lá
em termos de desperdícios, né? O que é um índice, se a gente considerar aí para cada bilhão de reais investido no nosso mercado, né? Ou para os 8% do PIB, que a construção, que a engenharia participa do nosso mercado, um número estrondoso de desperdício, né? O que a gente faz quando a gente olha para um número de desperdício tão grande? Bom, a gente precisa realmente parar, né? A gente precisa realmente se reposicionar para poder efetivamente atacar, né? Um número que, para nós, também por sensibilidade, por sermos engenheiros, né? Por estarmos no dia a dia de canteiros, ter a percepção que às vezes esse número é menor, né? Então, quando a gente vai procurar pesquisas de indicadores de desperdício, a gente vê muito pouco debate sobre esse tema. Ou ainda que a gente debata, os números não são postos à mesa. A gente não quer ver. Assim como o colega falou na apresentação anterior, a gente debate pouco sobre acidentes de obras. A gente, então, debate também pouco sobre desperdícios em obras. A gente precisa debater ou minimamente medir mais esse índice, porque isso é dinheiro puro voando pela janela, né? É um dinheiro que pode definir a sobrevivência ou a morte da minha empresa, né? Se a gente pensa aí que, por vezes, a gente fala que 8%, 7%, 8% é o índice bruto de resultado financeiro de uma empresa de engenharia no ano, e eu tenho lá um desperdício de 8%, calculado numa pesquisa relativamente antiga, aí, a gente precisa fazer alguma coisa, tá? Bom, e aí eu trago algo que é do meu dia a dia, da minha convivência, né? Eu, durante o meu deslocamento para o meu escritório, né, aqui em Porto Alegre, passo por algumas obras, né? E convivo com bastante colegas que, vamos dizer assim, o dia a dia deles está tão assoberbado, eles estão tão sobrecarregados, que a chance deles olharem para o entorno, ou mesmo para dentro do seu canteiro, mesmo em empresas mais estruturadas, e efetivamente eles fazerem atividades de redução de perdas, é pequeno, né? Eu passo por uma obra, e casualmente essa aqui eu passo com bastante frequência, né? No dia 6 de março, foi feita uma concretagem na porta da obra, e tinha lá uma boca de lobo, né? A boca de lobo não tinha problema nenhum, né? Não tinha nada a ver com o pato, né? Mas o resto da calda de cimento lá do caminhão do concreto na porta da obra foi parar dentro do pluvial, né? Bom, no dia 15 de março, eu bati na porta da obra, pedi para falar com o mestre. Eu tenho o início da minha carreira na área de infraestrutura, né? Trabalhei bastante com redes de água, né? Redes de esgoto, rede pluvial. Chamei o mestre e disse: bom, a próxima vez que o senhor concretar, o senhor pode resolver esse problema de uma forma bem simples. O senhor pega um saco de linhaça, enche esses 2 sacos de linhaça com um pouquinho de areia, né? E faz uma contenção ali, porque essa boca de lobo, ela está do lado do portão da obra. Todas as concretagens vão fazer, os caminhões todos vão concretar na porta da obra. Então você coloca ali os sacos de contenção aqui, né? E no ladinho ali onde está o portão, e a chance de entrar essa calda de cimento ou o resto de concreto dentro da boca de lobo é menor, né? E aí o senhor limpa. Bom, como eu digo, né? Era um problema, né? Alguns dias depois virou um drama. Um mês depois, a gente pode dizer que vira uma novela, né? Vira uma novela, tá? Mas, gente, o que eu quero colocar com esse exemplo? Que a gente tem que estar muito preparado, enquanto gestor de obra, enquanto engenheiro, enquanto técnico, para reduzir desperdício. Ou a gente olha para tudo o que a gente passa na nossa frente para enxergar custo, ou a gente não muda. O engenheiro dessa obra, não me lembro, de vez em quando eu cruzo com ele, ele deve entrar na obra 2 vezes ou 3 por dia. Sabe quantas vezes ele entra na obra e olha para essa boca de lobo
Nenhuma. Por que nenhuma? Porque já se passaram 3 meses, eu já bati 3 vezes na obra, né? Eu já falei 3 vezes com o mesmo mestre, já sugeri 3 vezes para ele como ele fazer para limpar uma boca de lobo, que é um espaço público, né? E qual é a ação que a gente teve para solucionar algo que é simples? Quanto vai custar para a empresa fazer a limpeza dessa boca de lobo? Porque na hora que for ser entregue esse prédio grande, 2 torres, bonito, né? Certamente vai se gastar dinheiro para fazer a limpeza, porque não vai se deixar a entrada da garagem, né, de um apartamento de bom valor, numa boa área da nossa cidade, né, com a boca de lobo entupida. Mas ela vai custar, gente. Isso aqui é desperdício puro. E é desperdício por quê? Porque, infelizmente, o técnico, nosso colega, ele está tão assoberbado que ele não consegue buscar trabalhar o dia dele para efetivamente reduzir desperdícios em obra, né? Salvo se a empresa tenha um setor de qualidade, um departamento de qualidade para dar algum suporte, ainda assim, e essa empresa tem, ninguém olha para a boca de lobo que está na porta da obra. Ninguém consegue ter 1 minuto para prestar atenção aonde estão os desperdícios. Bom, se eu disser para os senhores, provavelmente vamos gastar aí 3, 4, 5 mil reais para, né, chamar um caminhão, limpar, tirar o excedente de material, né, enfim, trazer lá um equipamento similar a um limpa-fossa, ou um equipamento para fazer um jateamento de água, né? Estamos falando de 5 mil reais. Quanto que custaria 2 sacos de areia? Numa obra de construção, 18 meses. Quanto custaria? Não custaria nada, gente. Ou seja, ou a gente está preparado para reduzir custo e desperdício, ou melhor, ou a gente se prepara para reduzir custo e desperdício, ou, né, como dizia um antigo chefe meu, os elefantes vão sempre passar caminhando pela gente, a gente vai estar olhando sempre para as formiguinhas no pé que estão passando. Então, se a gente não conseguir parar, melhorar o nosso nível de maturidade de gestão, nos preparar para a gestão, só a técnica não é suficiente. Só a técnica não é suficiente. Tá? Lá em cima. Para a gente seguir debatendo esse tema de reduzir custos, né, a gente precisa obrigatoriamente adotar boas práticas de custo. Não tem como eu trabalhar sem boas práticas de custo, né? E dentro do que a gente procura se especializar, a gente entende que a norma de gerenciamento de projetos, né, o PMBOK, dá uma boa abordagem de gestão para quem é engenheiro gestor, ou engenheiro dono, ou quem tem diversas áreas de trabalho ou atende numa determinada empresa corporativa, né? Ele traz algumas práticas mínimas que são totalmente aderentes ao nosso dia a dia. Tá? Bom, para mim, pensar num primeiro momento sobre a lógica de planejamento, eu não posso ter dúvida, orçamento é a base de toda a gestão de custos. Não tem como eu fazer gestão de custos com estimativas. Não tem como eu fazer gestão de custos só com viabilidade. Então, isso é um pressuposto que para nós na engenharia é fácil de desenvolver, né? Se não é fácil de desenvolver, ele é tão necessário quanto, né, eu ter uma determinada disciplina de um projeto. Se eu tenho que ter uma disciplina de arquitetura, se eu tenho que ter uma disciplina de estrutura, eu também tenho que ter uma disciplina de custos dentro do dia a dia das minhas obras. Tá? Aí sim, definir qual é o meu tipo de orçamento. O meu orçamento é estimado? Bom, se o meu orçamento é estimado, eu tenho que estar na viabilidade, não tem como eu sair fazendo obras somente com viabilidades. Eu tenho um orçamento básico, o meu projeto de arquitetura já está desenvolvido, né? Eu tenho lá alguns outros anteprojetos simplificados, eu posso montar um plano de ataque, eu consigo desenvolver um pouco mais o meu custo da minha obra. Meu orçamento já é detalhado, os meus projetos já estão executados, né? Eu consigo estabelecer critérios de medição, saber quais são as equipes, como é que eu vou me portar na obra.
Bom, eu também não posso esquecer, hoje eu tenho tecnologia BIM para poder melhorar a eficiência da compatibilização dos meus projetos. E toda a tecnologia BIM, né, ou toda a eficiência ou compatibilização que eu possa fazer num projeto, também vai impactar os meus custos de obra. Também vai fazer com que eu melhore o detalhamento das minhas obras para poder fazer o seu efetivo controle de custos. Tá? Se eu tenho um orçamento detalhado, eu vou conseguir desenvolver uma estrutura analítica, né? Uma estrutura de controle, onde eu vou ter caixas de controle com custos pré-estabelecidos, onde eu vou poder alocar efetivos valores, onde eu vou ter mão de obra separada dos materiais, ou mesmo custos da obra por fases, pavimentos, por apartamentos, enfim, a gente vai poder desenvolver pontos de controle que efetivamente vão nos gerar reduções de custo. Tá? Para quem trabalha aí na área pública também, né, a gente não pode esquecer que bases de custos existem para a engenharia poder desenvolver o seu dia a dia. Né? Por vezes a gente vai discutir bastante se o SINAP é a base de custo mais adequada lá da Caixa Federal ou não. A gente vai poder discutir isso e discutir bastante. A gente só pode, uma coisa a gente pode ter certeza, né, pessoal? O SINAP, por exemplo, que é o menor custo do Brasil, o menor custo de um serviço de engenharia no Brasil, como que o cálculo do menor custo de engenharia de serviços no Brasil pode ter um desconto dado por uma outra empresa de engenharia da ordem, às vezes, de 30%. Como que a gente dá um desconto de 20%, 30% no menor custo calculado pela engenharia? Né? Que resultado a gente vai ter quando a gente tem esse tipo de situação? A gente só vai ter problema, né, pessoal? Não tem como a gente ter, né, uma referência, que é uma referência nacional, que se vale para as capitais do Brasil. Né? Essa referência é calculada para todas as capitais do Brasil. Ela é usada, por exemplo, em obras públicas como referência. Né? Ela atinge de uma maneira geral para as obras desenvolvidas dentro das cidades praticamente 70% da gama dos serviços que vão ser feitos na obra. Né? E quando abrem os envelopes, a gente enxerga 20% de desconto em cima dessa referência. Então a chance da gente ter problema é muito grande. É muito grande. Tá? Bom, gente, a gente também tem que entender, né, como que a gente faz orçamento. Tá? Como é que a gente faz orçamento de obra? A gente pode fazer orçamento por composição unitária, né? E que nem o workshop que eu falei, que eu dei ontem para a turma aqui, né? Eu, de propósito, não ponho lá uma planilha para mostrar uma referência exatamente para quebrar esse paradigma. Às vezes a gente tem muitas coisas pré-estabelecidas na nossa cabeça de engenheiro, né? Então, a gente está acostumado que planta vem de um jeito, agora, né, vem os projetos em terceira dimensão. Como que a gente vai manusear esses projetos em terceira dimensão? Será que a gente vai levar um computador para dentro da obra ou não? Né? Num primeiro momento, não. A gente vai ter que transformar esses projetos em terceira dimensão em plantas. Né? Mas daqui a algum tempo, a gente vai ter esse nível de tecnologia disponível para o nosso dia a dia. Orçamento da mesma forma. Eu faço orçamento por custo unitário, eu faço orçamento por composição de recursos, por alocação de equipes. É algo que eu tenho que entender, dependendo do tipo de obra que eu estou, eu preciso revisar custo, né? Entrando num canteiro novo, entrando numa obra nova, eu preciso revisar custo. Se a minha empresa fez lá um orçamento de viabilidade, fechou um negócio, começou um negócio, eu preciso revisar o custo quando eu chego dentro do canteiro. Né? Eu preciso confirmar com alguma frequência se a validação do meu custo está viva, se ela está mantida, se ela está ativa, se as mudanças que aconteceram na obra, no dia a dia, se os impactos que o meio deu para o meu dia a dia foram significativos ou não. Então, a gente tem que estar muito de olho nos custos para poder ficar com um bom controle e efetivamente trabalhar nas suas reduções. Tá? BDI, para quem trabalha com vendas, né? Para quem vende serviços para outras empresas, é outro ponto que a gente vai discutir e discutir bastante. Quantas empresas param para calcular o seu BDI?
Se eu estou na área privada, bom, eu posso trabalhar com BDI acima de 30%. Agora, se eu estou na área pública, né, eu já nasço com um problema aqui. Né? A 2622 lá do TCU diz que BDI está pré-determinado, que as empresas de engenharia não podem receber BDIs superiores a 26% no caso de obras de distribuição, ou 25% no seu limite em obras de edificação dentro de cidades, né? Podendo chegar a 30%, mas nas obras marítimas, portuárias, fluviais, as grandes obras de infraestrutura. Então isso está pré-estabelecido. Como é que eu resolvo essa condição para poder efetivamente fazer bom controle de custo e eventualmente manter margens? Tá? Quais são as principais entregas que a gente vai ver dentro do orçamento? Então agora eu trago aí para vocês a planilha de orçamento, a planilha aquela quantitativa que todos vocês estão acostumados a enxergar, esteja ela dentro de um software, né? Esteja ela dentro do ERP, esteja ela dentro, né, de uma planilha eletrônica. Bom, tem uma carinha aí que está todo mundo bem acostumado a fazer, né? Mas cadê as nossas composições? Quando que a gente afere as nossas composições? Quando que a gente revisa as nossas produtividades? Quantas empresas estão investindo algum tempo para fazer isso? Quantas empresas estão buscando dados dentro dos seus canteiros de obra para impactar as suas composições? É algo que a gente tem que estar muito atento. Por quê? Porque não basta eu tentar transferir para empreiteiros de mão de obra, né? Ou para empreiteiros que não têm técnica de engenharia, que não são empresas de engenharia. Eu não posso jogar toda a minha estratégia de negócio executivo em cima de uma empresa ao qual, né, o seu líder é um antigo mestre de obras. Eu não posso jogar a minha estratégia. Por quê? Porque se a empresa desse antigo mestre de obras, que hoje é uma empreiteira que me atende com mão de obra, quebrar, quem que é o responsável? Quem que continua com um problema de ter que botar o prédio de pé? Continua sendo eu, o engenheiro. Continua sendo o engenheiro dono da empresa. Então a gente tem calçado, né, ou calcado estratégias com pouca técnica. Então a gente precisa estar muito atento como que eu busco esses índices e afiro ou imputo novos dados nas minhas composições. Porque assim, se eu efetivamente buscar esses dados, eu vou sair lá com listas de insumo, eu vou sair com histogramas de mão de obra, discutimos bastante também isso no curso ontem. Quantas obras que a gente vai que ninguém sabe qual é a necessidade de força de trabalho que precisa ter naquela semana, não estou nem falando no dia, eu estou falando na semana. Quantas vezes a gente vê obras e canteiros trabalhando em lajes para fazer concretagens, onde a grande preocupação é que dia que sai o concreto. E o esforço de saber se os carpinteiros, se a quantidade de carpinteiros fazendo a laje, ou a quantidade de ferreiros montando os ferros daquela laje, é como se não tivesse nenhuma importância. E é nesses dois pontos principais aonde eu efetivamente atraso as minhas obras. Não é no dia da concretagem. O dia da concretagem ela sai. Concretagem, olha, com raríssimas exceções, a gente vai fazer em um dia. A gente tem obras no Brasil afora que já concretaram mais de 500 metros cúbicos em um dia. Então, a concretagem, se vai ser de 1 metro, 1,5 metro, 3, 5, 10, 50, 80, com alguma estrutura mínima vai sair. E isso é um dia só de toda a atividade de concreto armado. Então, aonde que eu efetivamente perco tempo e gasto dinheiro mal? Nas atividades anteriores, nas atividades subsequentes. Se o meu cronograma fosse bem estruturado, o caminho crítico estava me mostrando isso. E aonde que o engenheiro da obra ia estar atuando para economizar dinheiro, né, e para terminar no prazo? No caminho crítico. Não no dia da concretagem. O dia da concretagem vai ser importante quando esse dia chegar. Ele tem que antever algumas fases, sim, mas o que ele fez, né, nos trabalhos de preparar a laje e no trabalho de montar armadura para efetivamente garantir os índices ou minimamente controlar um histograma que o orçamento
lá pré-estabeleceu, né? A gente costuma, por muitas vezes, entregar trabalhos de orçamento, de custos ou de planejamento para algumas empresas, e os nossos colegas pegam esse material e dizem, não, eu vou fazer isso com a metade da equipe, né? Porque o meu empreiteiro ele tem uma produção fantástica, né? Passa 8, 10 meses, né? Geralmente me liga o dono da construtora e diz assim, olha, o teu orçamento estava errado. O teu orçamento estava errado, porque agora eu gastei mais. E aí, quando a gente vai lá revisar, por exemplo, quantidades de pessoas que trabalharam na obra, só a quantidade de pessoas, entre profissionais e ajudantes, a gente vai ver que o emprego de mão de obra foi dado do meio para o final por conta dos atrasos. Aí a gente está de novo despendendo e executando de forma errada. Porque eu não tenho basicamente um histograma que o orçamento tem capacidade de me alcançar. Se eu tenho um histograma que me diz lá que eu preciso de 12 carpinteiros na laje, e eu chego naquela laje e tem 8, o que vai acontecer? Se eu der para minha filha de 9 anos e dizer para ela dizer que eu precisava de 12 e tem 9, ela vai dizer, está faltando alguma coisa, né, pai? Isso é básico, pessoal. Está faltando alguma coisa. Então, se eu não tiver essa conta pré-estabelecida, como que eu gerencio isso? No grito? Não dá, né? Não dá. Engenharia não é no grito. Engenharia a gente faz com cálculos, né? A gente estuda muito e bastante para poder fazer cálculos, para poder levantar as edificações que efetivamente a gente faz. Opa, eu desliguei. Um outro ponto que os orçamentos vão nos dar são indicadores. Os orçamentos vão nos trazer indicadores. Por exemplo, curvas de agregação, né? Aqui são curvas de agregação física, aqui também física, mas curvas de agregação que vão me ajudar a enxergar a minha obra andando. Não é só a medição financeira do banco que mostra que a minha obra anda ou não. Por quê? Porque se eu traçar a minha estratégia do dia a dia da minha obra 100% focado em medir, eu não estou fazendo as atividades do caminho crítico. O que vai acontecer como engenheiro que sou, se eu foco na medição e no recurso financeiro e não foco nas atividades do caminho crítico? Eu vou atrasar. Ponto. Se eu vou atrasar, a minha equipe indireta vai ficar mais tempo. Se a minha equipe indireta vai ficar mais tempo no canteiro, o que acontece? Dinheirinho está voando para o ralo. É similar ao meu colega lá que entra na obra pelo menos 2 vezes por dia e não consegue enxergar a boca de lobo entupida na porta da obra. Na porta da obra. Bom, uma ferramenta tão importante quanto que o orçamento vai me dar para mim controlar bem custos, né, vai ser a curva ABC, famosa curva ABC, onde podemos exercitar a regra de Pareto, né, o famoso 80-20, né, que vai mostrar lá que, olha, para cima, que vai mostrar para nós que 20% dos itens de uma obra vão representar, né, em torno de 80% do custo. Aqui até botei uma tabela, tem uma obra aqui com praticamente 3.000 itens que a gente orçou, 39 itens representavam 70% do custo. 39 itens. E o que o engenheiro da obra coordenador, né, na maior parte das empresas que só tem um engenheiro no canteiro, no máximo 2, vai fazer? Obrigado. Né? O que ele vai fazer? Na arrancada da obra, em vez de estar estudando os projetos, está estudando o orçamento, está fechando as compras da curva A, ele vai estar lá preocupado em comprar chapa de compensado para fazer o canteiro de obra. Não tem como ele economizar, não tem como ele fazer gestão de custos se ele está preocupado com atividades que não agregam valor naquele momento para os pontos mais importantes do dia a dia da carreira dele e do projeto que ele está desenvolvendo. Né? A gente vê muitos colegas que andam com 2 telefones, às vezes 2 telefones e um rádio. Eles passam o dia inteiro falando que momento que esse profissional para olhar para projeto, para absorver projeto, né? E efetivamente controlar o custo, entender o custo como foi calculado. Se ele não se der esse tempo,
ou se a empresa não for inteligente o suficiente para obrigá-lo a ele ter esse tempo, ele não vai ter nunca esse tempo. Logo, a gente sabe o resultado como acaba. Então, essa é uma outra ferramenta extremamente importante que o orçamento vai nos dar. Bom, e veio a reengenharia, né, pessoal? Uma palavra aí que no início dos 90, início de 2000, entrou no nosso dia a dia, né, e que a gente já faz bastante na engenharia, que é reprojetar. Né, que é reprojetar depois do produto estar, às vezes, pré-estabelecido. A gente pode fazer reengenharia sem nenhum problema nas obras, né? A gente pode trocar reboco de argamassa por gesso, a gente pode trocar paredes de alvenaria por drywall, a gente pode trocar contrapiso convencional, né, por laje plana, né, ou para desempinadeira mecanizada, a gente pode trocar obras convencionais por obras metálicas ou pré-moldadas. Mas, de novo, pessoal, não vamos esquecer, reengenharia, ela precisa de um ciclo completo, ela precisa atualizar projeto, ela precisa revisar orçamento e revisar a curva ABC. A reengenharia, quando vem só dada pelo fornecedor, né, às vezes não é a melhor reengenharia que a gente vai ter. A gente precisa enxergar o ciclo todo e todos os seus impactos quando a gente faz uma mudança significativa no nosso processo construtivo. Bom, que outros objetivos a gente pode ter do orçamento como ferramenta de trabalho? Olha, entender bem sobre os insumos no local de execução, entender um pouquinho de leis sociais, o que eu tenho pré-determinado, né? Se eu estou na área pública, entender se eu estou trabalhando no tal do regime onerado ou no regime desonerado, né? Entender um pouquinho de medições e controle de andamento, ou seja, orçamento, também tem que me dar esse tipo de ferramenta para mim fazer controle. Né? Para daí, eu efetivamente começar a executar obras. Né? Fazer compras com base nas negociações, com base na curva ABC. Né? A gente não pode nos preocupar se a curva ABC ela está na curva A. Eu preciso sempre começar a fazer as negociações no primeiro momento da obra. Mesmo que um material da curva A ele entre no meu canteiro com um ano para uma obra de 2, na metade do meu tempo eu preciso me apropriar dessa discussão. Por quê? Porque o impacto de qualquer coisa que possa acontecer na curva A, no meu projeto, pode significar a morte completa do meu custo. Significar que a minha obra, literalmente, se perdeu do ponto de vista financeiro. E aí, rapidamente eu vou ter que traçar uma estratégia. Uma estratégia ou da minha empresa, se eu sou o dono da minha empresa e tenho 1, 2 obras, ou com a minha diretoria, se eu estou numa empresa corporativa que faz mais obras. Então, quanto mais rápido eu conseguir confirmar que a curva A está dentro, né, do que foi pré-estabelecido, mais rápido eu consigo entender se os custos principais estão dominados. Tá? Então, um outro ponto é, obviamente, fazer a parte das apropriações, a parte administrativa, né, que pode ser muito bem suportada por softwares, né, por sistemas ERP. Tem alguns aí que, com certeza, todos vocês conhecem, né, mas que dão suporte para nós, mas a gente não pode esquecer a condição de softwares de apoio à administração de empresas. Né? O software é excelente se a gente botar bons dados lá. Se a gente botar dados de forma errada, dados fora do tempo, o software não vai conseguir nos alertar e nos apoiar em nada. Em nada. Né? Eu brinco com meus colegas de gestão de projetos da área de TI que dificilmente num software a gente bota lixo e lá na outra ponta sai algo diferente de lixo. Tá? Então, software dá suporte muito bom para volume, mas o volume ele é suportado se eu tenho processo, se o processo não é falho. Tá? O que mais que a gente vai poder ver aí? As curvas de agregação, né? A gente vai poder trabalhar a mão de obra, né? A gente não pode esquecer da questão de obrigações trabalhistas, né? Evitar processos jurídicos, garantir logística de material. O orçamento vai poder nos dar esse tipo de informação, vai saber se a gente previu treinamentos, que níveis de treinamentos para o nosso dia a dia de canteiro. Né? A gente vai poder implementar, depois lá na nossa obra, né,
Práticas de Lean Construction, por exemplo, para reduzir parcelas de atividades que não agregam valor para o meu dia a dia, né? E são práticas que, num primeiro momento, parecem complexas, mas o resultado do uso de Kanban, ele é fantástico no dia a dia de um canteiro. Não sei quantos de vocês aí tem Kanban no dia a dia de vocês para suporte, né? Algum tipo de ferramenta visual que faz com que as pessoas saibam o que elas estão fazendo naquele dia, né? Aqui tem uma tabela de plano semanal, né? Bom, mas eu posso ter Kanban visual, né? Fichários de atividades, um mapa, né, das plantas com as equipes, com os fichários, com as equipes pré-determinadas. Ou seja, todas ações que são de grande impacto, muito utilizadas na indústria e que a gente pode incorporar no nosso dia a dia com muito pouco esforço, pessoal, mas com bastante técnica. Tá? É pouco esforço, mas muita técnica. Tá? Bom, se eu começo a colocar pontos de fazer produção puxada com Lean, eu, obviamente, vou trabalhar em redução de desperdício, né? Não adianta eu assentar muito bem um tampão, né, fazer um excelente meio-fio, se tem algum problema ali. Não adianta. Eu posso também, né, levar a ponto de fazer kits ou atividades que são fora do canteiro de obras, né, a qual eu chego no canteiro e efetivamente monto. Eu discuti também ontem, que eu gosto bastante de falar, eu não sei ainda por que a gente projeta banheiro. Tá? Banheiro é um negócio que a gente deveria ter padronizado para todas as empresas de construção e incorporação saberem a quantidade de tubos, conexões, curvas, azulejo do tamanho tal, ele não ter recorte, não ter nada. Banheiro a gente não deveria projetar, deveria ter banheiro do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, do tipo 5 e acabou. Vai começar uma nova obra, diz lá para o arquiteto, ó, tu usa nessa obra aqui a suíte tipo 1, a suíte tipo 2. O desperdício que a gente leva para dentro da área mais cara, o metro quadrado mais caro de uma obra de construção, que às vezes chega a R$6.000, né? R$7.000 pela quantidade de materiais de alto valor agregado que a gente tem dentro do banheiro, me fazem muito pensar, eu não consigo explicar por que a gente ainda continua projetando banheiro. Deu, inclusive, belas discussões nas duas turmas que a gente teve ontem aqui. Tá? As mudanças, pessoal, é um outro ponto que a gente tem que entender como que os custos foram pensados do ponto de vista de mudanças. Por quê? Porque, como a gente diz, a gente vai ouvir em quase tudo na nossa vida, a única coisa certa é a mudança. Então, a gente não tem projeto que cobre 100%, né, das necessidades, a gente não vai ter orçamento que vai ter 100% de precisão. Então, a gente também tem que saber como que o orçamento se preparou para as mudanças. Tá? E aí, pessoal, bom, aí é a gente manter o olho nos indicadores. Né? A gente tem uma série de indicadores que extrapolam, né, a condição única e exclusiva do dinheiro. Né? A gente tem indicadores, por exemplo, de complemento de atividades semanais, a gente pode ter Pareto de causas de tarefas não realizadas, a gente pode ter indicadores DataFim, que é quando o nosso cronograma começa a dar uma escorregada e a gente estabelece limites para efetivamente parar no nosso dia a dia e fazer uma revisão completa do cronograma se a obra está escorregando. Né? A gente deveria ter, né, um cronograma mínimo que mostra o tal do famoso caminho crítico. Né? Porque se eu não tiver o caminho crítico, a chance de eu estar trabalhando numa atividade que não é a atividade mais importante do meu canteiro naquele dia é muito grande. Por quê? Porque as obras são complexas. As obras têm uma quantidade de pessoas envolvidas muito grande. A gente tem uma variação de conhecimento dentro do dia a dia muito grande. E isso não vai mudar. Né? Muda como? Muda à medida que eu industrializo mais a obra, que eu passo a fazer processos externos ao canteiro maiores, né? Eu jogo atividades para fora, e quando eu trago essas partes para serem montadas, aí sim eu venho com trabalhadores que têm mais capacidade, porque eles são de outra função. Tá? Então, se eu não tiver
olho nos indicadores, pessoal, a gente não vai conseguir, né, fazer também nenhum tipo ou nenhuma boa gestão que possa ser relacionada a custo, né? E, obviamente, os custos vão escorregar. A gente precisa também, pessoal, dentro do que sugere as práticas de gestão de projetos, aí, coletar lições aprendidas, né? E não só a lição aprendida do quanto estourou a minha obra, quanto tempo a mais eu fiquei no canteiro, quanto tempo atrasou o meu dia a dia. Então, a gente vai ter que buscar informações a nível de problemas de contratos, problemas de projetos, né, problemas de orçamento, custos e coeficientes de orçamento, que eu falei mais cedo, performance de cronograma, com certeza performance financeira, problemas de processo de execução. Porque se a gente não coletar e documentar, a gente vai seguir, né, tentando fazer gerenciamento pelas nossas piores experiências, que isso é bem natural do ser humano, né? Dá prazo pela sua pior experiência. E, às vezes, mesmo dando prazo pela sua pior experiência, num próximo projeto, isso não é suficiente para abarcar todos os erros, acontecem outras coisas e a gente acaba, no final, infelizmente, atrasando de novo. Tá? Eu gosto dessa frase aqui que diz que tolo é aquele que naufragou 2 vezes o seu navio e continua culpando o mar. Ele tem que parar e fazer engenharia. Ele tem que fazer cálculo, né? Ele tem que olhar as condições meteorológicas, as condições de mar, de onda, para onde ele vai, quando ele vai, no tempo que ele vai. Isso é engenharia, né? Não é o mar que vira os navios. Tá? Gente, para a gente poder encerrar, e acho que tem um tempinho de perguntas, né? Eu deixo aí uma frase de um colega meu, que eu convivo bastante com ele, né? É um grande parceiro, apesar de não ser engenheiro administrador, e ele fala bastante que se a gente não tem tempo para planejar e para gerenciar, a gente precisa arrumar mais tempo e mais dinheiro para refazer, porque isso é certo que vai acontecer conosco. Muito obrigado, pessoal, e estou aberto para perguntas. Nós agradecemos a sua brilhante palestra. É o engenheiro Roberto Donelli Severo. A ABENC tem uma pequena lembrança para você. Obrigada. Dá tempo para perguntas? Tem um sorteio para você? Eu vou deixar depois. Então nós temos tempo ainda, temos tempo para 2 perguntas. Olá, meu nome é Carilene, sou autônoma, moro aqui em Porto Alegre, e eu gostaria de saber qual é o percentual de erro, digamos assim, de orçamento, na tua visão. Bom, na realidade, a gente tem que estabelecer para determinar um percentual de erro em que faixa, que momento do projeto está o orçamento. Tá? Se a gente vai dizer que a gente está na fase de orçamento executivo ou detalhado, né, que é na fase de iniciar a obra, eu já tenho os projetos bem determinados, em obras de incorporação e construção, a nossa margem tem que ser máxima de 5 pontos para cima e 5 pontos para baixo. Isso é a margem máxima, se a gente efetivamente tem projetos bem detalhados. Se a gente está na fase de viabilidade, aí é muito, muito difícil da gente determinar. A gente pode ter, por vezes, mudanças e conceitos ao longo do caminho de desenvolvimento do projeto e pode chegar a 30%, 40% de diferença. Sérgio Brum, sou engenheiro civil, atuei em obras públicas até bem pouco tempo. Eu observei, Rogério, que na maioria das obras, aquele desconto de 25% que tu colocas, ou de 20%, é aplicado sobre o orçamento proposto pelo ente que está licitando. É apresentado o orçamento e na licitação o vencedor 26%, 25%, 24% abaixo daquele preço. E sempre trabalhando dentro do quê? Trabalhando dentro das falhas de orçamento para buscar serviços extras a preços não previstos, não acertados no contrato.
Te pergunto, é uma boa prática incluir em orçamento uma série de itens que podem ocorrer em serviços extras em quantidades mínimas, tipo soleira de granito, bota 1 metro quadrado lá. Ducha higiênica, sei lá, coloca 1 unidade. Bom, aí eu garanto o preço de licitação, com 25% de desconto, ou 22% ou 24%. Essa é uma questão. A outra questão é a possibilidade de se programar os cronogramas de obra de tal maneira a capitalizar o meu empreiteiro. Ele vai ficar durante 18 meses, durante 24 meses na minha obra. Tem lá na minha obra 400, 500 metros quadrados de gradil de concreto. Tem lá na minha obra uma subestação em prédio separado dos restantes. Isto tudo pode ser feito no primeiro momento da obra, são itens de valor financeiro bem mais alto do que os tapumes, o barracão, etc., e que ele pode faturar na primeira parcela da obra. E normalmente não é feito isso. Esses itens estão lá na última parcela, quando ele já está descapitalizado, quando já teve todos os problemas. Te pergunto, é vantagem puxar esses itens para o cronograma no início da obra? Bom, Bruno, vamos falar primeiro pela tua primeira pergunta, depois eu falo da parte de planejamento, né? Eu acho que do ponto de vista de quem contrata, né, se tu puder cobrir a possibilidade das tuas tarefas e outras atividades que tu possa enxergar na obra, precificada no momento da licitação, eu concordo totalmente contigo com essa prática do ponto de vista do ente público que está contratando um serviço, né? A minha discussão e debate aqui de apresentar o SINAP é exatamente porque a gente tem o SINAP como uma referência das regiões metropolitanas do Brasil, e só vale para as regiões metropolitanas do Brasil. Por exemplo, nós estamos em Porto Alegre e aqui no nosso entorno não valeria o SINAP para Caxias, para Santa Maria, para Uruguaiana, lá para Alegrete, de onde eu sou, para Pelotas, para nenhum outro lugar, né? Teria que o ente público nesses lugares efetivamente recotar todo o SINAP para ele ter a sua devida validade, né? Então, no momento que tu aplica um desconto sobre algo que já é considerado por nós engenheiros como menor preço, né, fica muito difícil de efetivamente ter bom resultado na sequência. Mas como prática para o ente público, com certeza tu poder ter uma tabela mais completa de atividades, como já se fez no passado aqui também no Rio Grande do Sul, né? Tu, por exemplo, tinha lá estabelecido uma estaca de um determinado tipo de estaca, mas tu também pedia preço para os outros tipos com quantitativo zero. Então, tu já deixava em contrato uma planilha complementar, se acontecesse alguma coisa, tu estava pré-estabelecido, né? Mas se a gente pensa sempre pela ótica da boa engenharia, essa seria uma prática totalmente salutar aí para o ente que está contratando, tá? Falando de planejamento, né, falando de prazo de obra, ou mesmo de em que momento fazer atividades que podem ser concomitantes, né? Eu, do ponto de vista profissional, o que eu procuro sempre indicar quando eu me envolvo em qualquer projeto, seja projeto público, seja projeto privado, é que a gente entre nos projetos para sair antes, tá? O peso do custo indireto, ele é muito grande numa obra de engenharia. O peso da estrutura de uma empresa, ainda que a empresa seja uma empresa pequena, ele é muito grande numa obra de engenharia. Então, eu só contar, né? Estou falando de novo em obra pública, tá? Eu só contar com os 25% de aditivo e às vezes ficar 30% mais do prazo, eu naturalmente estou me matando financeiramente, né? É uma péssima estratégia eu ficar mais tempo no canteiro, né? Tanto que em muitos casos, quando a gente tem desvios não só de orçamento, né? Tu comentaste de desvios de orçamento, mas muitos deles relacionados a problemas de projeto, né? A famosa definição, o que é um anteprojeto, o que é o projeto básico e o que é projeto executivo, em que fase que a gente está num determinado projeto para efetivamente garantir que o orçamento tem mais precisão,
né? De qualquer forma, eu te diria assim, se temos que fazer obras, e se eu fosse atender essa tua obra, a primeira coisa que eu ia fazer é dizer, olha, Bruno, vamos conversar aqui, eu vou puxar essa subestação do último dia para o primeiro dia e já vou começar fazendo ela. Porque eu seguir o rito que está pré-determinado significa eu correr muito risco para atrasar. Se eu corro o risco de atrasar, o meu custo indireto ele já tem um peso sobremaneira em obra. Quando a gente pensa em 10 meses, se eu ficar um mês a mais, eu estou falando de 10% do prazo. Quanto que isso representa em dinheiro? Com certeza representa uma parcela, às vezes, muito superior ao que seria o meu ganho naquela obra. Então, se puder antecipar, faça-o. Tá? Bem, mais uma vez agradecemos ao professor Rogério Dornelles e passamos a seguida o sorteio de 2 livros que ele está aí doando. Olha lá, vou deixar para você. Sorteio. O pessoal da organização deve ter rodado um software ali que está com toda a lista de inscritos, né? E provavelmente deve aparecer o nome ali. É isso, né? Vai aparecer o nome na tela da pessoa que vai ganhar. Pronto, está ali na Vamos ver. tela, número 2. Não. Tem que dar o sorteado. Qual é o número? 2. Ah, não, peraí. Agora que ele vai sortear. Uai, cadê o sorteio? Só um minutinho que a organização está... Estão aí? Jackson Jackson e Luciane. e Luciane. Jackson é o número com terminação 5115 e Luciane com a terminação 3888. Roda outro. Não estão. Mais 2, então. Samuel Lucas, terminação 4315, e Larissa Sates, terminação número 3825. Samuel está vindo. Mais uma vez, senão vamos achar um outro meio. Já aí de temos um sortear. sorteado. Tá ali. Então, um dos sorteados está aqui. Ótimo. Entregue, Sim, eu né? entrego. Próximo sorteado é Caio Smith, terminação 4756. Tá aí o Caio. Ó, já. Pronto. Professor Rogério Dornelles entregando o brinde. Chamamos agora, agradecemos aí, além da palestra, os brindes.